Bom, gente, agora que nós já recapitulamos um pouco aí dos conceitos essenciais de introdução ao processo de execução, títulos executivos extrajudiciais e judiciais, nós vamos entrar especificamente no tema do nosso curso, que são as espécies de execução. Antes de começar o curso, eu quero destacar para vocês que nós vamos tratar aqui das espécies de execução de títulos extrajudiciais. Neste momento, nós não vamos entrar no mérito das espécies de cumprimento de sentença, beleza? Nós vamos tratar aqui daquele título, daquela parte exclusiva do Código de Processo Civil que trata das espécies de execução de títulos executivos extrajudiciais. Então, nós vamos dar início e andamento ao nosso curso tratando especificamente dessas espécies. Então, tenham isso em mente para que a gente não se confunda eventualmente no prosseguir do curso, de eventualmente linkar com algum conceito das execuções de títulos judiciais, que são bastante parecidas, muito dos dispositivos são os mesmos princípios, mas que eventualmente podem ter algumas disparidades. Então, a gente vai tratar aqui de uma forma específica da execução, das espécies de execução de título extrajudicial. A primeira delas que a gente tem é a execução para entrega de coisa. Gente, muito simples. Execução de entrega de coisa. O próprio nome já diz. Qual que é a obrigação que eu estou executando nesse caso? Alguém precisa me entregar alguma coisa. Seja um objeto, seja um imóvel, enfim, alguma coisa constituída como coisa que eu preciso que alguém me entregue. Beleza? Quanto a isso não tem erro. O próprio nome já diz. Essa coisa, gente, eventualmente a gente tem esse costume mesmo de, pela própria palavra, a gente linkar a um objeto, a um bem móvel. Mas nesses casos a gente pode estar tratando também, como a gente vai ver, de bem imóvel. Então é bacana a gente ter isso em mente antes de prosseguir. Nas execuções para entrega de coisa, a pessoa vai ser intimada para que cumpra a obrigação, ou seja, para que entregue a coisa no prazo de 15 dias. Então, ajuizei a minha ação, demonstrei lá que eu tenho um título executivo extrajudicial, que aquela obrigação é líquida, certa e exigível. Reconhecidos esses requisitos, o juiz fala, ok, podemos prosseguir com a sua execução. Ele vai dar um despacho para citar a pessoa que deve cumprir a obrigação, no caso, a pessoa que deve me entregar aquela coisa que eu estou requerendo, para que ela cumpra essa obrigação no prazo de 15 dias. Então, a pessoa tem 15 dias para me entregar a coisa a partir do momento que ela é citada. Nessa própria decisão do juiz, que ele manda citar a pessoa para me entregar a coisa no prazo de 15 dias, ele já vai determinar que, se decorridos esses 15 dias a pessoa não tiver cumprido essa obrigação, ele já vai dar ordem nesse mesmo despacho para que eu possa, à força, conseguir retomar aquela coisa que me devia ter sido entregue. E quando eu digo a força, pessoal, não digo força física, eu digo a força executiva da ordem, entenderam? Então, o que isso quer dizer? Quando a coisa que tiver que ser entregue seja um bem móvel, um objeto, do próprio mandado de citação, o juiz já vai determinar a busca e apreensão desse objeto, caso a obrigação não seja cumprida. Se for um imóvel, ele vai determinar a emissão da posse. Vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouco mais claro. Tratando de um bem imóvel. Vamos supor que eu tenha dado um bem imóvel em comodato para uma pessoa. O que isso quer dizer? Falei para ela, olha, eu tenho uma casa, você pode ficar morando aí na minha casa por um período, eu não estou usando. Fiz um comodato por tempo indeterminado. Eu não falei para ela quando eu ia querer a casa de volta e a pessoa tá lá morando nesse imóvel que é meu e que eu dei para ela em comodato. Passou 3 meses, eu resolvi que eu quero mudar para aquela casa. A casa é minha, eu quero a casa de volta. Então, o que eu falo para a pessoa? Olha, já deu o prazo do comodato, agora eu quero meu bem imóvel de volta. Só que a pessoa se nega a sair. Ela se nega a me devolver o meu imóvel. Então, eu vou ajuizar uma execução para entrega de coisa.
Eu vou apresentar lá o comodato, vou apresentar a prova de que eu sou proprietária daquele imóvel e vou pedir a entrega de coisa. O que o juiz vai fazer? Ele vai dar 15 dias para aquela pessoa me entregar o imóvel. Se ela não entregar nesses 15 dias, ele já vai me dar um mandado de missão na posse. Ou seja, eu já posso ir e retomar aquele imóvel para mim. No caso de uma coisa móvel, de um objeto, emprestei um carro, por exemplo, ele vai dar essa mesma ordem. Se não for cumprida em 15 dias, se a pessoa não me devolver esse carro em 15 dias, ele já vai dar uma ordem de busca e apreensão para aquele veículo, para que eu consiga retomá-lo. Tranquilo? Nesses casos, gente, é possível, existe a possibilidade de que seja aplicada a multa diária para o caso do descumprimento da obrigação. Então, além disso, além de já determinar que a pessoa cumpra a obrigação, que ela me devolva a coisa que eu quero reaver, que ela me entregue aquela coisa que ela tem a obrigação de me entregar. E que se caso ela não entregar, eu posso ser emitida na posse, ou então pode existir um mandado de busca e apreensão. Além disso, o juiz ainda pode determinar que, se a coisa não foi entregue nesse prazo estabelecido de 15 dias, incida uma multa diária. Então, além de me entregar a coisa, de persistir a obrigação de me entregar a coisa, aquele devedor, aquele executado, ainda vai ter também a obrigação de me pagar uma quantia de multa diária pelo período em que ele deixou de cumprir a sua obrigação. Vamos supor que ao longo eu já ajuizei a minha ação para entrega de coisa, só que aquela coisa que eu quero que me seja entregue, por exemplo, o veículo, no exemplo que eu dei para vocês, ele tenha sido alienado para um terceiro. A pessoa para quem eu emprestei alienou para um terceiro. Esse terceiro é intimado para depositar a coisa, ou seja, para me apresentar a coisa, para apresentar o veículo que está, depositar esse veículo e só depois ele vai poder apresentar a defesa dele. Mas a intimação desse terceiro já é para imediatamente entregar aquela coisa que é objeto do processo. Vamos supor ainda que por alguma razão eu não consiga que essa coisa me seja entregue. Vamos supor que, por exemplo, esse veículo não seja encontrado, eu não saiba mais onde ele está, ou então que tenha ocorrido um acidente, deu perca total no veículo, ele não existe mais, ele se deteriorou, ele está sendo ocultado, eu não sei onde ele está. Enfim, se por alguma razão eu não conseguir reaver, se eu não conseguir que essa coisa me seja entregue, o que vai acontecer? Eu vou receber um valor correspondente ao valor daquele bem que deveria ter sido entregue e não foi, além de perdas e danos, ou seja, além de todos aqueles prejuízos que eu tive para ir atrás desse bem. Então, no caso do imóvel, vou fazer o paralelo no caso do imóvel, eu emprestei esse imóvel, só que ao longo desse período a pessoa colocou fogo na minha casa. A casa não existe mais, eu não tenho mais como reaver aquele imóvel. Então, o que eu vou fazer? Ele vai ser, como ele não consegue mais me entregar a coisa, ele vai ser obrigado a me pagar o valor que aquela coisa valia, além de todos os prejuízos que eu tive com todos esses fatos que ocorreram. Beleza? Um último ponto aqui bacana que a gente precisa saber nos casos de entrega de coisa é que, se essa pessoa que tem que me entregar, se o devedor fez benfeitorias na coisa, ele vai poder sim exigir que essas benfeitorias sejam indenizadas. Ou seja, no caso de eu ter emprestado, de eu ter dado um imóvel incomodado, que é o exemplo que eu estou usando aqui com vocês. Se ele construiu, se ele fez uma reforma na minha casa, o teto da minha casa estava caindo, ele reformou, deixou a casa zero, e aí 3 meses depois ele terminou a reforma e eu quero a casa de volta. Tudo bem, ele aceita me entregar, só que ele pode me exigir que eu pague o investimento que ele fez para consertar o telhado da minha casa que estava caindo? Pode. Essa benfeitoria que ele realizou é indenizável. Não é porque eu estou exigindo a entrega da coisa que simplesmente ela vai vir voltar à minha propriedade, né? Ela vai me ser entregue sem que aquele que investiu, que realizou benfeitorias, tenha nenhuma contrapartida. Então, isso tem que ser um elemento que a gente não pode perder de vista, porque não é simplesmente eu obrigar que a coisa me seja entregue. Na eventualidade da existência de benfeitorias indenizáveis, elas deverão ser indenizadas.
Gente, existe, além da possibilidade da execução para entrega de coisa certa, que é como os exemplos que eu citei para vocês, aquele veículo, aquela casa, aquele objeto, existe também a possibilidade de execução para entrega de coisa incerta. O que é coisa incerta? A coisa incerta é quando ela não é um objeto específico, ela vai ser determinada pelo seu gênero e pela sua quantidade. Então, por exemplo, é um exemplo que acho que todo mundo usa esse mesmo exemplo. Um pagamento em sacas de café. Alguém se obrigou a me dar 10 sacas de café. Eu sei quais são as sacas. Eu tô falando aqui de uma coisa incerta, por quê? Porque a pessoa sabe que ela tem que me dar café, não é soja, e que são 10. Então, ela sabe o gênero da coisa que ela tem que me dar e a quantidade. Mas não é uma coisa determinada, porque eu não estou dizendo para ela, por exemplo, eu quero as sacas de café identificadas pelos lotes 1, 2, 3 e 4 da safra do ano tal. Entende? Eu sei que são tantas sacas de café, determinadas pela quantidade e pelo gênero, mas não é determinada, porque não é aquele bem em específico. Então, existe também as hipóteses de execução para entrega de coisas incertas. A escolha dessa coisa incerta, a depender da própria obrigação, ela vai poder ser tanto do executado quanto do exequente. Isso depende das disposições contratuais. Então, vamos supor que nesse título executivo que eu tenha, existe a disposição de entrega a obrigação de entrega de coisa incerta e que tá lá no meu contrato que eu vou escolher as sacas de café que eu quero. Eu faço a escolha. Ou então que a pessoa que tem que me dar essas sacas de café, que ela vai escolher lá as 10 sacas de café que ela quer me dar. Cumprida essa obrigação, feita a entrega, a outra parte, independente de qual for, tem o prazo de 15 dias para impugnar a escolha feita pela outra parte. Então, pode ser, por exemplo, eu escolhi aquelas 10 sacas de café. A pessoa o executado, nesse exemplo que eu tô dando para vocês, vai falar, não, peraí, mas você escolheu um café especial. Esse café vale muito mais. É de uma safra, enfim, não entendo de café. Mas, eventualmente, é uma safra especial, o valor não condiz, ele tá tendo uma vantagem ilícita pela escolha que ele fez. Ou, do mesmo modo, eu posso fazer, falou, não, mas isso que ele tá me dando é um café de baixíssima qualidade, não tem o valor de mercado esperado, não é aquilo que nós tínhamos acordado. Entenderam? Então, as partes podem impugnar escolhas feitas pelas outras no caso de entrega de coisa incerta, só que elas têm o prazo de 15 dias para fazer isso. Em relação aos prazos, a forma de citação, a quitação, a gente vai ter um paralelo com aquilo que a gente já falou sobre a entrega de coisa certa. Tranquilo? A única diferença aqui, essas únicas especialidades do caso da execução de entrega de coisa incerta são que elas são determinadas pela quantidade e pelo gênero e que a parte a qual não couber a escolha, ou seja, quando outra parte escolher, as partes têm o prazo de 15 dias para realizar a impugnação da escolha feita. Beleza? Com isso, a gente encerra, então, essa primeira parte, essa primeira espécie de execução, que é a execução para entrega de coisa, que vai poder ser, como a gente viu, entrega de coisa certa ou entrega de coisa incerta. E com isso a gente prossegue o nosso curso com as próximas espécies.